Você tem acompanhado as notícias recentes? O dólar disparou e, naturalmente, isso traz uma série de preocupações, como o risco de inflação e outros impactos na nossa economia. Mas calma! Neste conteúdo, eu vou explicar detalhadamente o que está acontecendo. Vamos abordar o que é o dólar, como o mercado financeiro influencia sua cotação no Brasil, e também as ações que o governo está implementando para tentar conter essa escalada. Você está no canal Dinheiro em Mente. Os futuros bilionários se encontram aqui. Eu já peço para você deixar aquele like poderoso, porque hoje será uma verdadeira aula sobre economia. Pode ter certeza, nenhum outro vídeo na internet vai trazer um conteúdo tão completo quanto este. Então, bora direto ao ponto. O que é o dólar? Vamos começar com o básico. Eu sei que parece uma pergunta simples. É uma moeda, claro. Mas aqui, a ideia é ir além. Vou explicar de um jeito diferente, para que qualquer pessoa consiga entender com tranquilidade. O dólar, além de ser a moeda oficial dos Estados Unidos, é o padrão monetário mais utilizado no mundo. Ele é a base para negociações internacionais, e é exatamente por isso que ele tem uma influência tão grande na nossa economia. Quando o dólar sobe, não é apenas uma questão de moeda, mas sim de como o Brasil e outros países estão posicionados no mercado global. Fique comigo, porque isso é só o começo. Oferta e demanda no Brasil. Agora, antes de avançarmos, vamos recapitular. Você já sabe que o dólar é uma moeda. Mas, para entender essa dinâmica de mercado, quero que você pense no dólar como se fosse um produto. Sim, isso mesmo. O dólar também pode ser entendido como um produto sujeito às leis de oferta e demanda. Para facilitar, pense comigo. Se um produto está disponível em grande quantidade no mercado, mas ninguém está interessado em comprá-lo, o que acontece com o preço? Ele tende a cair e entrar em oferta. Agora, se a oferta desse mesmo produto é pequena, ou seja, se tem pouco desse produto, mas a demanda por ele é alta, o preço naturalmente sobe. Imagine o exemplo de um lápis. Se eu tentar vender um lápis por R$ 20, você vai comprar? Certamente não, porque o preço é muito alto. Mas se houver milhares de lápis em estoque, eu posso fazer uma promoção com 98% ou 99% de desconto. O preço cai, e você se sente atraído a comprar. Isso acontece porque existe uma abundância do produto. Por outro lado, se o lápis for um item raro e cobiçado, o preço aumenta. É a lei da oferta e demanda em ação. O dólar como produto. Agora, aplique essa lógica ao dólar. Ele não é apenas uma moeda, mas também um produto que circula globalmente no Brasil e em muitos outros países. Como a principal moeda do mundo, seu preço influencia diretamente o custo de diversos bens e serviços. Se há uma grande quantidade de dólares sendo investidos no Brasil, significa que temos uma alta oferta desse produto no mercado interno. E o que acontece com o preço nesse cenário? Ele diminui em relação ao real, tornando o dólar mais barato. Por outro lado, se os investidores estrangeiros decidem retirar seus dólares do Brasil e enviá-los para outros países, a oferta diminui e o preço do dólar em relação ao real aumenta. Por exemplo, quando os investidores perdem confiança no mercado brasileiro e optam por não comprar ações ou investir por aqui, o resultado é menos dólar circulando na economia nacional. E, com menos dólares disponíveis, o preço deles sobe. Essa é a lógica por trás da alta e da queda do dólar. Agora que você já entendeu como o dólar e a lei da oferta e demanda impactam no nosso país, já deixe seu like neste vídeo, porque você vai saber agora quem faz esse dólar subir ou descer. Está pronto? Bora lá! O mercado financeiro no Brasil e sua influência no dólar. Agora vamos falar sobre um ponto-chave. Quem realmente movimenta o câmbio do dólar no Brasil? Se você está acompanhando o mercado financeiro, vai entender que esse movimento está diretamente ligado a um grupo estratégico de investidores, localizados em sua maior parte na famosa Avenida Faria Lima, em São Paulo. É lá que estão as sedes das principais instituições financeiras do país, como corretoras de investimentos, grandes bancos e fundos de investimentos. É uma área de alta concentração de capital financeiro, com bilhões de reais e dólares sendo movimentados diariamente. Esses investidores que chamamos de mercado financeiro, tomam decisões estratégicas que impactam diretamente no valor do dólar em relação ao real. Por exemplo, quando decidem investir no Brasil, comprando ações de empresas brasileiras, adquirindo títulos da dívida pública ou injetando dólares em diferentes áreas do mercado, a oferta de dólares aumenta e o preço do dólar cai. Por outro lado, se decidem retirar seus investimentos, vendendo ativos brasileiros e levando os dólares de volta para outros países, a oferta de dólares diminui, fazendo com que o preço aumente.
Como exemplo ilustrativo, você pode entender que, se o mercado financeiro investir na agricultura, o seu João, fazendeiro, com sua plantação de soja, consegue comprar mais matéria-prima e tecnologia de fora comprada com o dólar estando baixo. Com isso, ao repassar o preço para seu produto, ele abaixa o preço das toneladas de soja que vende para a indústria alimentícia. A indústria, por sua vez, também usa matéria-prima e tecnologia de fora que é também comprada com o dólar. Sendo assim, ela repassa seu preço para as lojas e das lojas o produto final vai para o consumidor. Assim você acaba pagando um valor mais baixo. Agora, quando o dólar sobe, todo esse processo encarece, e o consumidor paga mais caro. Você pegou a visão? Então o culpado por tudo está acontecendo é o mercado financeiro? Calma! Você vai entender agora os fatores que influenciam a decisão de investimento no Brasil. Vamos entender os principais fatores. Um dos motivos é a taxa Selic. A Selic é a taxa básica de juros do Brasil e, quando está alta, ela atrai investidores estrangeiros. Por quê? Porque esses investidores percebem que podem obter um retorno maior ao aplicar seus dólares em títulos brasileiros. No entanto, se os Estados Unidos, por meio do Fed, seu banco central, aumentam a taxa de juros por lá, os investidores começam a considerar o mercado americano mais atrativo e podem retirar seus investimentos do Brasil. Outros motivos é a valorização de empresas e commodities. Empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores, como Petrobras, Vale e CSN, têm um grande potencial de valorização, assim como nossas commodities, soja, minério de ferro, agro, petróleo, etc. Esses ativos atraem investimentos estrangeiros, especialmente quando o mercado global está otimista com o Brasil. Também temos como motivos a estabilidade política. Este é um ponto sensível. O mercado financeiro valoriza previsibilidade e confiança. Quando o país enfrenta instabilidade política, os investidores ficam cautelosos. Atualmente, a relação entre o mercado e o presidente Lula não é das melhores, e isso gera desconfiança. Essa relação difícil pode fazer os investidores hesitarem em injetar capital no Brasil, contribuindo para a alta do dólar. Chegamos à reta final. Agora você já sabe o que é o dólar no Brasil, como ele impacta o país, descobriu que o mercado financeiro influencia o dólar colocando ou retirando dólares do país, e quais fatores levam estes investidores a tomar essas atitudes. Mas, calma, tem mais. Se o mercado financeiro tem motivos para retirar seus dólares do Brasil, qual foi um dos principais motivos para eles tirarem os investimentos do nosso país? O que aconteceu? Se você chegou até aqui, e ainda não deixou seu like, já sabe o que fazer, não é? Nos ajude a fortalecer o nosso canal deixando aquele like e compartilhando este vídeo, porque você vai descobrir agora o seguinte: o que fez o mercado financeiro recuar nos investimentos? Vamos lá! Tudo começou quando o governo decidiu anunciar medidas para mostrar responsabilidade fiscal, algo que o mercado financeiro valoriza bastante. A ideia era enviar um grande pacote de cortes de gastos para o Congresso, incluindo a redução de benefícios fiscais e revisão de subsídios, prometendo uma economia de 71 bilhões de reais até 2026. Com isso, o governo buscava transmitir a mensagem de estabilidade e controle fiscal. O mercado recebeu a notícia, mas com uma postura cética. Por quê? Porque, ao mesmo tempo em que anunciava os cortes, o governo também lançou promessas populistas para garantir apoio da opinião pública, como aumento do salário mínimo, isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, taxação de grandes fortunas, como forma de promover justiça fiscal e social. Essas promessas são populares, mas elas levantaram preocupações no mercado financeiro por dois motivos principais. O primeiro, compensação insuficiente. A isenção de imposto de renda reduz a arrecadação, enquanto a taxação de grandes fortunas, embora simbólica, não tem impacto suficiente para equilibrar as contas públicas a curto prazo. O segundo, a dependência do Congresso. Grande parte dessas medidas ainda depende de aprovação no Congresso Nacional. Para o mercado, isso significa incerteza, já que o processo legislativo pode ser longo e imprevisível. Além disso, o mercado considerou as medidas de corte anunciadas como fracas e insuficientes. Embora o governo tenha mostrado intenção de revisar contratos e cortar gastos, essas ações foram vistas como tímidas diante do desafio da dívida fiscal de trilhões do Brasil. Ao ver do mercado financeiro, mais coisas poderiam ser feitas para melhorar as dívidas fiscais do nosso país. Sem algo grande de curto prazo, para reduzir a dívida, a relação do governo com o mercado ficou bem difícil. Então, o que aconteceu? O mercado financeiro respondeu com desconfiança. Ele enxergou tudo isso como uma mensagem mista.
Por um lado, um governo tentando agradar o mercado com cortes. Por outro, um governo buscando apoio popular com promessas de alto custo fiscal. Essa dualidade criou instabilidade nas expectativas dos investidores, resultando em uma maior procura por dólar como ativo seguro, o que pressionou ainda mais sua valorização em relação ao real. O dólar ficou caro porque o mercado não se sentiu convencido de que o Brasil tem um plano fiscal robusto e sustentável. Enquanto as medidas estão sendo debatidas no Congresso, a percepção de risco aumenta e o preço do dólar flutua nas alturas. O aumento do dólar no Brasil tem uma explicação direta: a saída de investidores e seus dólares do país. Quando os investidores olham para a situação fiscal e econômica do Brasil e não veem segurança ou retorno suficiente, eles retiram seus investimentos, levando os dólares para outros mercados mais atrativos. Isso cria um desequilíbrio na oferta e demanda. Menos dólares disponíveis no mercado brasileiro e a alta demanda por dólares, já que ele é usado para transações internacionais. Lembre-se, o dólar é mais do que uma moeda, é um produto. Com menos oferta e alta demanda, o preço sobe. E o que acontece quando o dólar aumenta? Aí você já entendeu. As importações ficam mais caras. Produtos que dependem de componentes ou insumos importados, como eletrônicos, alimentos e combustíveis, sofrem alta nos preços. Serviços ficam mais caros. Empresas que contratam serviços no exterior ou utilizam insumos dolarizados repassam esse custo ao consumidor final. Impacto no dia a dia. O aumento do dólar é repassado diretamente aos consumidores, elevando o custo de vida e pressionando a inflação. De quem então é a culpa? Essa é a pergunta que divide opiniões. Alguns dizem: a culpa é do governo. Por não implementar cortes suficientes, não criar estratégias para diminuir as dívidas fiscais e manter altos gastos públicos, pode ser responsabilizado por não atender às expectativas do mercado. Outros dizem que a culpa é do mercado, por exigir medidas mais rigorosas e cortes que muitas vezes sacrificam áreas que na visão de alguns são essenciais. Também é visto como culpado por pressionar a economia. E você, o que acha? Quem está correto nessa disputa? Deixe sua opinião nos comentários. Mas e agora? O dólar vai abaixar? O dólar só deve diminuir quando o mercado voltar a confiar nas decisões fiscais do Brasil e sentir que o país oferece estabilidade e atratividade para os investimentos. Gostou da aula? Deixe seu like e compartilhe com quem precisa entender de economia. Você acabou de receber uma super aula sobre o aumento do dólar. Ah, e antes de ir, você já conhece o conceito de renda passiva? Será que investir nela é um caminho seguro para ficar rico? Vou deixar alguns vídeos e conteúdos aqui para você explorar mais sobre finanças e investimentos. Até o próximo vídeo!